pensamos sobre a morte do Senhor Jesus sobre a cruz, mas como Mateus, os demais evangelhos, eles não deixam para trás este momento que se dá a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos livros que ali, aquele homem principal, aquela pessoa, às vezes terminando o livro, ele se encontra morto. E muitos que leem podem dizer, olha, ele deveria ter continuado vivo, né? E assim por diante. Mas aqui temos uma pessoa que os 4 evangelhos, eles, guiados pelo Espírito de Deus, pelos escritores, o Espírito, ele revela-nos o nosso Senhor Jesus, vivo para sempre, à destra de Deus Pai, vivo, e a qual ele se encontra hoje em Espírito e em verdade. Ele se encontra no nosso meio. Então, vamos pensar hoje sobre a ressurreição, sobre esta pessoa bendita, o Senhor Jesus Cristo, que foi colocado naquele túmulo, naquele sepulcro novo. Mas nós vemos que ele, bem cedo, ele sai daquele sepulcro, sem remover aquela pedra, sem fazer barulho algum. Ele ressuscita dentre os mortos. E como outras passagens nós lemos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, podemos saber que toda a estrutura da fé cristã é baseada nesse alicerce da ressurreição do Senhor Jesus. Porque isto vai dar a cada crente, isto a cada pessoa salva, lembrar de que ele, morrendo, vai ressuscitar. Ou também podemos lembrar que nós vamos ser levados também para o céu. Como nós podemos pensar hoje de noite no significado desta ressurreição, que isto estava comprovando realmente que ele era o Filho do eterno Deus, uma pessoa divina que encarnou um dia aqui, tomando a forma humana e vivendo naquele corpo sem pecado, sem mancha alguma, e viveu em toda a sua perfeição aqui, até que ele foi ao Calvário. Como também, com a ressurreição do Senhor Jesus, está comprovando as verdades das Escrituras, que já falavam, e como ele mesmo falou, da sua morte e da sua ressurreição, e a qual os discípulos, como também estas irmãs aqui, esqueceram dessa verdade, de que ele não ficaria naquele sepulcro, mas ressuscitaria e seria as primícias da ressurreição. Também nós podemos lembrar o quanto esta ressurreição aprova também do seu juízo vindouro a este mundo. E que, como lemos em Atos capítulo 17, versículo 30, 31, então ali nós vemos que há de acontecer, porque ele vive para sempre, para julgar os vivos e os mortos. Como também nós vemos o quanto a sua pessoa, a sua grandeza como aquele sacerdócio perpétuo, aquele Cristo celestial, aquele que está hoje elevado na glória, está assentado no mais alto e sublime trono. Então, temos uma base, temos algo que para nós os crentes, que podemos nos firmar nas verdades da palavra de Deus, o quanto que o mundo, como já estudamos, já no mundo antigo, nos dias do Senhor Jesus Cristo,
como aqui mesmo hoje já foi lido, pessoas querendo provar que isto não aconteceu. E ainda hoje, em 2019, pessoas têm se sacrificado, pessoas têm estudado, gastado as suas vidas para comprovar que isto não aconteceu. Mas nós, cada pessoa salva, a qual lemos as Escrituras, ouvindo a boa palavra de Deus, e podemos ficar afirmados que Ele vive para sempre. Como pensando na pregação do Evangelho, sim, falando da morte do Senhor Jesus, mas falando da sua ressurreição, daquele que vive para sempre. E podemos apresentar um Salvador vivo e vitorioso. E nós vemos que no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, outra Maria, mãe de Tiago, João. Então, nós vemos. E como também em outros evangelhos, como João, nós destaca que saíram para comprar aquelas especiarias para levar cedo. Então, se levantaram e foram até o sepulcro. Então, essas mulheres, essas irmãs que estavam na crucificação dele. Tinha mais mulheres, né? Não eram só essas duas. Sim. João fala nos demais, né? Interessante é que os discípulos não tiveram interesse, né? Estão escondidos até agora com medo. E nós vemos em João, no Evangelho de João, que o motivo deles não aparecerem era o medo. Eles estavam reunidos, mas com as portas trancadas, e diz que era por causa do medo. Mas essas mulheres tiveram presente na crucificação, perto da cruz, depois mais retirado. Tiveram na sepultura, no sepultamento dele. Então elas viram que não tinha risco de vida, né? E elas estão aqui. Os discípulos deviam estar aqui, né? Os homens, elas são discípulos também, né? Mas os discípulos masculinos... E a parte, vamos dizer, a parte pior, elas se enfrentaram, né? A cruz, onde podiam ver ele ensanguentado, ali sofrendo, né? Então, como está referindo-se aos discípulos, homens, então, não estavam aí por causa do medo, né? Sim. E perderam um grande privilégio de descobrir, porque eles não lembravam da ressurreição. Descobrir sobre uma verdade que eles tinham esquecido, e também ter o privilégio deles mesmos, os homens, anunciar a ressurreição. Por isso que o Senhor encarregou as mulheres. Quando homens não fazem, às vezes as mulheres começam a fazer. Foi o que aconteceu no caso de Débora. Nos dias de Débora, não tinha homens para fazer. Tinha muitos homens, mas não tinha homens espirituais. Também tem aqueles dias daquela profetisa Hilda. Hilda, o nome dela, né? Isso? Sim, isso. Os homens estavam consultando uma profetisa, porque não tinha profeta, homens. Então, não é que o Senhor manda as irmãs pregar, mas o caso é quando os homens faltam. Deus não fica sem testemunho, Ele pode usar, como o caso aqui, as irmãs, quando os homens deviam estar fazendo esse serviço, né? E fisicamente o homem é mais forte, né? Mas aqui está nos mostrando uma força espiritual. Uma coisa que eu noto aqui é como é importante de estar presente, como já está sendo destacado. Eu estava presente na vida do Senhor Jesus Cristo, na crucificação, no sepulcro, e vão ter agora o privilégio da ressurreição. Então, uma vida dedicada recebe um prêmio, vamos dizer assim. O que é o prêmio? É o privilégio.
privilégio. Uma coisa que eu noto aqui, o Evangelho de João diz que era escuro ainda. Então era noite, né? Então, horas com o Senhor tem cedo para se encontrar com o Senhor. Dedicação. Não medir um esforço. Você tinha que estar cedo lá, como o caso aqui, estariam cedo. Não medir um esforço. O mundo... Só, isso aí é só complementar ali o que o José estava falando. E só no Evangelho de Mateus ele falou 4 vezes deste acontecimento. Então os discípulos não lembraram disso. Talvez nem sabiam onde estava o João, talvez, né? Pois é. João estava lá perto, né? Sim. João acho que estava na cruz, né? Sim. Porque Sim. ele falou sobre a mãe dele, né? Isso. Mas não lemos que ele ficou ajudando e coisas assim, que ele ficou por ali. Né? Esperamos que sim, né? Só quem tirou o corpo foi Isso. esse de Mateus. Mas a apreciação que elas tinham de Cristo, né, levava elas a fazer estas coisas. Então a apreciação, muitas coisas que a gente vai fazer em relação a Cristo, não é tanto pela nossa força física, nem o nosso dinheiro, é mais pelo nosso apreciação, o nosso sentimento a Ele, né? Vai nos dar ânimo. Vai fazer com que talvez tenhamos atitudes fora do normal, quando que outros talvez têm condições mas não estão fazendo, que é o caso dos discípulos aqui, né? Isso que eu ia me referir, que muitos mundanos e às vezes até crente pode achar fanatismo e reunião demais. Mas o crente que reconhece e valoriza essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, não vê assim, dessa forma, né? Na medida do possível, se o crente está livre, o lugar dele é ali. Por quê? Número 1, o meu Senhor está lá. Ele prometeu, nesse Evangelho mesmo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós temos que ter isso em mente. Se nós vamos na reunião só por causa dos irmãos, claro, vamos nos ver lá na reunião, mas número 1 é porque o Senhor está lá. Aquela reunião lá não é do seu fulano, do seu ciclano. Aquela reunião lá é do Senhor. É a palavra dele que vai ser estudada, meditada, ministrada. Então, é o meu lugar. Torno a dizer, se o crente está livre, não está doente, então é o nosso lugar. Mas eu acredito que muitas vezes o crente, a visão espiritual é muito curtinha. Que não faz muita diferença eu lá na reunião ou em casa. Ou deixar qualquer coisa atrapalhar. É uma pena. É uma pena, é uma lástima. Mas temos esses exemplos na Bíblia, irmãs e irmãos que arriscaram até as suas vidas por causa do Senhor. É isso que vale. Que Deus nos ajude. O irmão que ora e lê a sua Bíblia e estuda, vai levar ele a tomar esta atitude, né? Desejar se reunir, desejar conhecer mais o seu Senhor. E pensando nessas irmãs, nós vemos em Marcos que elas compraram aromas para ungir o Senhor. Lucas nos diz que levando as especiarias que tinham preparado. Então elas compraram
mas não levaram daquele mesmo jeito que compraram. Lucas, o Espírito de Deus nos revela que elas tinham preparado. Então elas levaram para casa aquilo e prepararam. Não levaram de qualquer jeito, conforme compraram lá, mas quem sabe selecionaram as melhores, mais bonitas, mais cheiroso. Elas prepararam isso para levar até a presença do Senhor, a qual elas esperavam que estaria lá. Mesmo a pedra que vemos que elas estavam questionando quem nos revolverá, mas mesmo assim elas foram. Isso não serviu de não ir lá, mas que adianta nós chegar lá? A pedra vai estar lá e então vamos ficar? Não, elas foram mesmo assim. Então podemos dizer que a pedra foi revolvida não para o Senhor Jesus poder sair, que provável que ele já não estava mais ali, mas uma prova que ele não estava ali, para todos verem com os seus olhos, o sepulcro está vazio. Quem entrou numa casa fechada, sem abrir a porta, não tinha dificuldade de sair dali sem remover a pedra, né? Ele entrou na casa onde estava reunido com as portas fechadas. Para aquela pessoa é Deus, então para ele nada é impossível. Então lemos de outro terremoto, né? Então, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Um pouco mais ainda sobre as irmãs, não falando mal, mas para animar as irmãs, né? Sim. Já foi falado, acho que em um outro estudo, que às vezes pode-se ter a ideia que como irmãs não pregam e não abrem estudo, elas não precisam estudar a Bíblia. Mas não tem esse ensinamento na Bíblia que é só os homens que é para estudar a Bíblia. E só eles para orar. Porque, principalmente, tanto a irmã solteira ou casada, está envolvida às vezes dentro de um lar. Então ela tendo conhecimento bíblico pode ajudar bastante na família. Esposo, ajudar outras mulheres, tanto na igreja como fora, que às vezes não é acessível, né, os homens chegar nelas. Então, é bom as irmãs estudarem a sua Bíblia. É o dever, não está fazendo a mesma coisa que os homens fazem, as irmãs têm que fazer, devem fazer. Deus espera que faça. Deus não espera uma vida espiritual. A mesma vida espiritual que espera dos homens, espera das irmãs também. O mesmo que eles precisam, elas precisam também. Então, não se pensa que, talvez aqui, no nosso meio, onde só os homens falam, nessas outras denominações, então as mulheres falam, então elas se dedicam mais, e talvez se criou isto, mas isto não existe. Não existe uma separação na vida espiritual. Para as irmãs é diferente, elas podem viver um pouco menos, mas elas têm as mesmas necessidades do que os irmãos, né? Então é mais uma palavra para animar e talvez abrir um pouco dos olhos, que há necessidade disso, né? A igreja vai andar junto porque
Só para concluir isto, não é só os irmãos daquela igreja que conhecem as Escrituras. As irmãs estão ficando para trás, ou só têm o conhecimento no momento que vem nas reuniões, na hora do estudo, ou nos ministérios, ou nas conferências. Não, o mesmo compromisso dos homens é o compromisso das mulheres. Agora, a função delas na igreja local é diferente dos homens, pelo menos no aspecto público. Mas isso não quer dizer nada, né? Não. Ela desempenhando o papel dela, importante. Sim. Quando os funcionários entram numa empresa grande como Tigre e Gerdau, por exemplo, o faxineiro como gerente, eles recebem uma cartilha onde todos leem a mesma coisa e têm o conhecimento de todos e todos têm que fazer o mesmo processo, ter o respeito, ter os horários. Então, as coisas de Deus, parecido com isso, né? Também eu estava lembrando do assunto que você levantou, coisas deixar para os homens fazer, né? As mulheres que estavam fazendo do que os homens, então a mesma tem função que é a irmã, mas os homens têm que fazer, porque elas não estão fazendo. Pois é. Também tem o caso inverso daí, né? Eu ia dizer que as irmãs não pregam aqui numa reunião pública no salão, mas podem pregar lá fora. Quem sabe pode ser interrogadas pela verdade do Evangelho, pela salvação, e as irmãs têm que ter conhecimento da Bíblia para citar a palavra de Deus. Todo o assunto da salvação, do Evangelho, das verdades da igreja, nós temos que citar a palavra de Deus, e por isso temos que ler, temos que conhecer. E até para a sua vida espiritual também, né? Para a sua própria vida, como os irmãos fazem, os homens, as irmãs também. Temos uma ordem deixada por Deus e seguimos esta ordem, mas elas podem aprender tanto quanto os homens. Devem. E podem ser até mais espirituais. Então, porque não falam publicamente, não podem realmente entender o que é falado e de repente em casa explanar aquele assunto e olha, acho que não estava correto aquilo, vamos ver pela palavra de Deus, aprender juntos. Temos, acho que, aquele casal, sobre aquele homem que... Aquela Priscila, ela parecia... mais disposta, ajudando na obra de Deus. Notando essa passagem, os soldados caíram assombrados. As mulheres estavam ali, elas não caíram assombradas. Sim. Elas esperavam algo, quem sabe, parecido com isso. Elas foram com a intenção, alguém vai nos ajudar. E quando elas viram o anjo, elas não tiveram a mesma reação dos soldados, quem sabe que desmaiaram do susto. Os soldados aqui parece que desmaiaram, caíram como morto do susto. Elas não. Quando o anjo falou com elas, não tenhais medo. Nem de vez, dá para entender que elas até olharam, quem sabe, não está mesmo. E saíram. Elas não saíram desesperadas porque viram o anjo, não. Elas saíram para anunciar que o Senhor ressuscitou. Elas não saíram, eu vi um anjo do Senhor, não. O anjo para elas não fez muita diferença. E foi um anjo que estava ali. Criaturas celestiais, então isso fazia parte delas também, né? Então, mesma coisa quando irmãos que nem conhecemos, mas de repente chega até aí e temos uma ligação, uma intimidade, mesmo não conhecendo, mas a salvação nos une de tal maneira que estão aqui os anjos, né? O anjo, como Mateus revela, um anjo. Lucas fala, eles apareceram como dois varões, né? Dois homens, porém, vestes resplandecentes. Elas ficaram um pouco meio temorizadas, porque foi dito, não tenhais medo, né? Era estranho aquilo.
Ficaram sabendo. Interessante, removendo a pedra, como já pensamos, foi o anjo. Parece que é a primeira vez que vemos que ele sentou, que um anjo sentou, né? Sentou numa pedra. É a primeira vez no Novo Testamento, né? Sentou-se sobre ela. Estava vendo no Evangelho de Mateus, nós vemos sobre anjo, talvez tem mais, 19 vezes. Nós já estudamos 18 vezes sobre anjo. Eu notei algumas. Capítulo 1, já temos sobre anjo. O anjo do Senhor, no sonho, apareceu para José para receber Maria. O anjo do Senhor. Depois, capítulo 2, o anjo do Senhor para sair do Egito, para fugir para o Egito. Depois o anjo de novo para sair do Egito, voltar para Israel. E aí por diante, né? Tem tantos. E o Senhor também, no capítulo 26, podia ter mais de 12 legiões de anjos. Mas não teve. E agora no capítulo 28, o anjo do Senhor novamente, dizendo, não tenha medo. Já aconteceu o que ele falou. Agora, para os soldados, quando a gente lê isso aqui, a gente acha que eram soldadinhos, né? Mas não. Foi escolhido soldados bem armados. Não era o Wesley guarnecendo lá o sepulcro. Eram soldados armados, fortes. Não era qualquer um, não. Mais do que um. Não sabemos a quantidade, né? Mas o anjo não disse para eles não temais. Eles tinham que temer mesmo. O negócio era sério para eles. O nome tipo Saulo de Tarso, homens bravos. Para Deus não fazia diferença se era o Hélio ou se era o João. É bom destacar isso, porque não era qualquer segurança, né? Mas isso era da corte lá, eram homens que podiam guarnecer, né? Podia ser o Saulo de Tarso, bem preparado, bem armado, né? E como já foi dito, como não era pedra, nem esses soldados, ninguém ia poder impedir este acontecimento. Certo? Quantos homens precisou para rolar aquela pedra, né? Mas aqui um anjo do Senhor, descendo, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Sentou-se, de certo, num sinal de desprezo por aquela porta, né? O sinal de vitória e desprezo em relação àquilo, né? A fraqueza do homem. Ali estava toda a força humana, mas não podia segurar aquele que ressuscitou. E sem dúvida, esses são os anjos que apareceram, mas quantos anjos não estavam ali, em volta daquele túmulo? Lembrando agora, foi um anjo, né, que matou 185 mil? 185 mil homens. 185 mil homens. Um anjo. Então nós vemos que o anjo ele podia animar e consolar essas irmãs. Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Então, o motivo delas indo para lá, olha, elas queriam o Senhor, elas queriam estar com Ele. Então mesmo elas não crendo que Ele ressuscitou, que isso vai acontecer, mas nós vemos aqui, pois eu sei que buscai a Jesus. Elas queriam estar com Ele. Então, ele podia dizer, vinde ver
vede o lugar onde o Senhor jazia. Só o versículo 4 ainda sobre os soldados, já foi... os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então, a gente lê isso aqui, quase não se entende muito, ou simplesmente olha para a linguagem, mas a realidade das palavras aqui é muito forte, como se tivessem quase morrido de medo. Caíram, ficaram apavorados, certo? Saíram correndo, desesperados. Nunca que eles esperavam uma coisa assim, né? É isto que talvez viram até todo aquele resplendor, né? Sim. Estou lembrando do Senhor Jesus quando chegaram para prender ele, né? Então, quem buscais a Jesus? Eu sou eu. E ali todos caíram por terra, né? Então, Certo, começou com aquele terremoto, aquele abalo sísmico mexendo como carcereiro, né? Mas eles não têm a atitude do carcereiro aqui, né? Depois aparece esse anjo e talvez mais de um. Ninguém não estavam esperando. O máximo pessoas, seres humanos, né? Mas para as irmãs, como tem sido pensado, não, já os anjos têm uma palavra de ânimo. São convidadas, né, para entrar, para se chegar, para apreciar aonde Cristo esteve. Elas têm revelações. Pensando nessa veste do anjo, veste branca, resplandecente, branca, veste branca como a neve. Me lembrei, hoje muitos de nós queremos escolher a nossa roupa, né? Eu quero usar essa roupa, eu quero andar assim. E no verão, mais assim ainda. Eu estava lendo aqui como é que a igreja vai se vestir. Os crentes vão se vestir. E foi-lhe dado. Me dá aquela lá serve bem para o verão. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Então, tudo isso tem ensino para nós. E tem muito mais ali. como os anjos também convidaram essas mulheres, como também João, Pedro, entraram no sepulcro. Então, eles não tinham um problema de ter um mau cheiro lá de morte, né? Não. Nesse sepulcro aqui não ficou nada, não ficou cheiro nenhum, não havia possibilidade de ficar algo ali, cheiro de morte. Não tinha possibilidade disso. Elas, como João mesmo, Pedro, entrando lá, era como se tivesse entrado antes de ter colocado o corpo do Senhor Jesus. Aquele sepulcro novo que José tinha comprado. Então, estava exatamente a mesma coisa. Duas coisas interessantes que eu noto aqui. O homem pode fechar, e bem fechado, mas quando Deus quer abrir, ele abre. Outra coisa importante aqui também, no versículo 5, o anjo fala: pois eu sei que buscai a Jesus. Agora no versículo 6, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia.
Então, é o Senhor delas. É o Senhor deles. Isso, essa história também nos anima, porque às vezes a gente pode ver uma porta fechada, né? Mas mesmo assim a nossa intenção é fazer alguma coisa, ir. E o Senhor, a gente pode ver o Senhor abrindo aquilo, mudando aquela situação. Às vezes aquilo é porque na realidade o inimigo colocou o selo, o inimigo colocou os guardas, mas mesmo assim essas irmãs foram lá, não sabendo nem como resolver a situação. Mas o Senhor foi na frente. Então, sem dúvida, tem um ensinamento muito profundo para a gente estudar, pensar, não só agora no estudo, mas pensar em casa, né? Aplicar isso na nossa alma. E cada crente tem talvez as suas aparentes portas fechadas, né? Os seus inimigos. A igreja também às vezes tem. Mas o Senhor pode mudar aquela situação. Dar a solução da onde a gente menos esperava. Não tínhamos como resolver. Estou pensando também que o corpo, no final de 3 dias, humano, já começa a se deteriorar, se corromper, né? Mas o corpo do Senhor Jesus não viu a corrupção. Nele não havia pecado. Quando a Bíblia diz que Ele levou os nossos pecados no seu corpo na cruz, então foi terminado ali, mas o corpo dele, na pessoa dele, não tinha possibilidade de ver a corrupção. Enquanto você falou sobre ali, o Ângelo dizendo sobre ver o Senhor, né? Ver o Senhor, Jesus. Maria Madalena, quando o Senhor aparece, João deixa isso registrado, mulher, porque choras? Então ela disse, porque levaram o meu Senhor. Então ela tratou dessa maneira, o Senhor, né? Tomé também, Senhor meu e Deus meu. E é isso mesmo, cada crente, cada pessoa salva, no mundo religioso, por falta de conhecimento nas Escrituras e por não ter Ele como Senhor, então só chamamos Jesus, né? Jesus para cá, Jesus para lá. Mas o crente, salvo pela graça de Deus, agora ele veja esta pessoa como o seu Senhor, o seu mestre, né? Isso aí tem muita lição, muito ensino para nós, né? Às vezes o crente diz, fui salvo, graças, agora estou salvo. O Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar. Pois é, mas Ele é nosso Senhor? Não foi só para nos salvar? Né? Ele é Senhor, Ele que manda. Estamos dispostos a obedecer Ele, fazer o que Ele mandou, o que Ele ensinou, nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, dos apóstolos, através do Espírito Santo, que foi mandado por Ele. Então, Ele é nosso Senhor. Eu não gostei muito daquele assunto, daquela palavra. Ele foi para mim. Pois se serviu, que bom. É a palavra do Senhor. Ele não chegamos lá ainda, nós vamos aprender isso aqui. Ele disse para ensinar, para pregar, ensinar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É do Senhor, do nosso Senhor. E interessante, depois que o anjo falou,
vinde e vede, ele disse, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Então, os anjos estavam esperando que alguém chegasse lá no sepulcro. Só para conhecer o fato? Não, para ir e anunciar aquilo. Então, voltando àquilo que nós estamos pensando, Deus espera, Deus está esperando, e o crente é chamado à comunhão com Ele, tanto irmãs como irmãos. Isto vamos adquirir através da leitura das Sagradas Escrituras, através da oração. Mas daí é só para isto? Não, o Senhor está esperando que nós fizemos isto para dizer depois, ide. Então ele enche primeiro o crente, depois não adianta mandar o crente vazio. Ele vai dizer o que para os outros? Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de Deus. Então, ele está muito vazio. Nós vemos, o anjo estava esperando, o sepulcro estava aberto, estava tudo resolvido, mas se ninguém aparecesse. Se dependesse dos homens, talvez o anjo já está até hoje lá esperando. Mas tinha mulheres que foram lá, né? E é isso que vemos no livro dos Atos, né? Eles com toda a coragem, estavam dispostos, ali estavam com medo, né? Até da cruz, mas lá, Atos, vemos já, agora já tinham recebido a notícia que ele vive, e já podiam ter visto ele, e agora estavam dispostos a dar as suas vidas, e falar que ele ressuscitou. É interessante daí, pensando nisso, o Senhor Jesus, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos, ou vão ser enchidos de poder. Então, eles precisavam agora de poder para ser enviado ao mundo, né? Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então, como já tenho dito, foi o início do seu ministério. Já estudamos Mateus capítulo 4. Ali o vereis. Esse que eu tenho dito. Lendo essa passagem, para os nossos tempos, é normal as mulheres chegarem falando alguma coisa e a gente de imediato acredita no testemunho. Nessa época, o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum. Nenhum. Sim. Sabe, eu ouvi de um estudioso falando para um ateu, e ele provou nessa passagem da história, mundano, não era crente, provou nessa passagem que a história de Jesus Cristo, ele usou essa palavra, é verdadeira. Por quê? O testemunho, o primeiro testemunho da ressurreição dele foi de duas mulheres. O judeu não aceita isso. E nós vamos ver lá na frente o testemunho dos soldados, que só vale para o judeu. O testemunho dessas duas mulheres da comunidade dele. Nessa época as mulheres não tinham valor, e elas deram, e o anjo disse para elas, aqui né, e depois imediatamente, e dizer aos seus, eis que ele vai diante de vós. O testemunho de uma irmã daí era diferente, ela não era, né? Para os irmãos ela não era vista, mas para o judeu, para o mundo judeu dessa época, ela não tinha o testemunho. Os orientais, né? Até hoje, mulheres não têm, no Oriente. Para nós é comum, lendo essa passagem a gente entende, né? É comum para nós, mas lá, né? O cristianismo que colocou a mulher no seu devido lugar, nunca devia ter sido tirado, né? Mas foi as mulheres, até disso Deus usou, para provar. Para o mundo que não aceita, até disso. Diferença, o senhor José falando das reuniões, do crente estar junto, nós somos diferentes, nós não somos desse mundo. Participar das coisas do mundo, estamos fazendo coisas estranhas. Participar das reuniões do povo de Deus é uma coisa normal, comum, porque nós não somos desse mundo, nós estamos se reunindo nesse mundo para aprender a viver no outro mundo. Aprender a viver nesse mundo não adianta de nada, gente. Não adianta, não vai adiantar de nada. Você tem que aprender aqui neste mundo a viver no outro mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários.
Obrigado por assistir este vídeo.